Salve, salve! Nesta aula de hoje eu quero conversar com você sobre os crimes contra a pessoa, mais especificamente crimes contra a vida e mais especificamente o crime de homicídio. Você já sabe que no pacote dos crimes contra a vida, no subconjunto dos crimes contra a vida, nós encontramos o homicídio doloso ou culposo, nós encontramos induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, nós encontramos o infanticídio e nós encontramos o aborto. Nesta aula de hoje você vai aprender o que você precisa saber para passar num concurso público em relação ao crime de homicídio. Isto mesmo, em relação ao crime de homicídio, o que é que você precisa saber? Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Boa aula! Salve, salve! Eu hoje quero conversar com vocês sobre o crime de homicídio. E a primeira indagação, a indagação natural, afinal de contas, professor, o que é que vinha a ser o crime de homicídio? Na verdade, gente, o homicídio nada mais, nada menos é do que a supressão de uma vida extrauterina. Então, quando você suprime uma vida extrauterina, não é praticado por outra pessoa. Então, quando a pessoa suprime uma vida extrauterina de outra pessoa, nós estamos no campo do crime de homicídio. E temos que dar esse destaque, que é a supressão de uma vida extrauterina, porque se fosse uma vida intrauterina, não seria o crime de homicídio, seria o crime de aborto. Portanto, daí a importância desta distinção, tá? Então, quando nós começamos a falar do crime de homicídio, temos que ter este cuidado, porque isso vai acabar fazendo com vocês, para vocês, a diferença na prova. O crime de homicídio, ele está previsto no Código Penal, nesse artigo que aparece na sua tela. Artigo 121. O homicídio, matar alguém, é o homicídio simples. Então, matar alguém, a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Na verdade, você precisa começar lembrando que existe o homicídio doloso e o homicídio culposo. O homicídio doloso é aquele que existe a intenção. O culposo ocorre um descuido que o homem mediano deveria ter, e esse descuido levou à morte. Aí você vai responder pelo homicídio culposo, que nós falaremos durante a nossa aula. Mas preste atenção. Dentro do homicídio doloso, que é aquele marcado pela intenção, existe este homicídio simples. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então aqui nós estamos falando do homicídio doloso e dentro dele eu tenho uma classificação do homicídio simples, que é quando você mata alguém sem que tenha uma finalidade específica, porque existem situações que você vai matar alguém e você tem um elemento subjetivo especial que vai fazer com que tenhamos o crime de homicídio qualificado. Aqui não, aqui o homicídio simples. A pena reclusão de 6 a 20 anos. Decorou? Massa. Agora, o que é que você precisa lembrar sempre quando você está estudando o crime de homicídio? Primeiro, lembrar que o crime de homicídio ele é um crime comum. O que significa isso, Renato Braga? O que significa dizer que o crime de homicídio ele é um crime comum? Significa que o crime de homicídio pode ser praticado por qualquer pessoa, que nós não temos a necessidade de uma característica especial do sujeito ativo, daquele que praticou o homicídio. Então, o homicídio ele vai ser um crime comum. Então, quando nós falamos do crime de homicídio, estamos falando de um crime, homicídio simples, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu não preciso que o sujeito ativo tenha uma característica especial. Então, isto é o que falamos de crime comum, tá? Aqui nós temos uma diferença do homicídio ser um crime comum para outros crimes que são crimes próprios, que não é o caso do homicídio. Existem crimes que são próprios, que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo. Por exemplo, peculato, que é um crime praticado por funcionário público.
que exige a qualidade especial de funcionário público. Não é o caso do homicídio. Qualquer pessoa pode matar. Alguns até falam que o homicídio é um crime bicomum. E por que é que alguns falam desse homicídio ser um crime bicomum? Porque ele é comum em relação ao sujeito ativo e ele é comum também em relação ao sujeito passivo. Então ele pode ser praticado por qualquer pessoa e contra qualquer pessoa. O professor, qual é o objeto jurídico do crime de homicídio? O objeto jurídico é o bem jurídico tutelado. É aquele bem que está sendo tutelado quando o legislador colocou o homicídio como crime. O objeto jurídico é a vida, que inclusive é um direito fundamental previsto na Constituição. E o objeto material? O objeto material é aquele sobre o qual recai a conduta do agente. É a pessoa que vai ter a vida suprimida, tá? Então, o objeto jurídico é a vida e o objeto material é a pessoa que vai ter a vida suprimida. O objeto material é aquele sobre o qual recai a conduta do sujeito ativo. Muito fácil, não é? Mas vejam o que eu coloquei aqui. Nem sempre quando ocorre morte, temos homicídio. Isto mesmo. Porque às vezes a morte ela pode decorrer de uma série de outros crimes. Por exemplo, eu posso ter uma situação do roubo seguido de morte. Então, no roubo seguido de morte, eu tenho o agente tinha como intenção roubar e acabou gerando uma morte. Então, aí nós vamos ter o chamado latrocínio. Não é um homicídio, embora tenha ocorrido a morte. Então, às vezes, nós vamos ter situações, lesões corporais seguidas de morte, que é o que a doutrina chama de homicídio pré-doloso, mas não está aqui no pacote do Código Penal, dentro do crime de homicídio. Então, você está tendo aí a morte, mas você está tendo uma lesão corporal seguida de morte. É um crime de lesão corporal, que vai ser qualificado por ter o resultado morte. É o que a doutrina até chama de homicídio pré-doloso. Então, o que eu quero só dizer para você, que nem sempre quando ocorre a morte, nós teremos o crime de homicídio. Quer ver mais um exemplo que despenca nos concursos públicos? Quando você tem a morte do presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal ou do presidente do STF por uma motivação política. Aí nós teríamos um crime contra a segurança nacional. Aí nós teríamos um crime contra a segurança nacional e não o artigo 121 do Código Penal. Vejam quantos detalhes, não é mesmo? Vamos então conversar mais ainda sobre o homicídio. Gente, o homicídio ele pode ser doloso quando existe a intenção e culposo. Sobre o culposo nós falaremos mais à frente. O homicídio doloso é aquele que existe a intenção. Dolo é intenção. Só que tem um detalhezinho. Qual é o detalhe? Quando eu tenho a intenção de matar, eu chamo de dolo. Ou eu posso dar um nome em latim que significa a intenção de matar, que é o que? O animus necandi, ou animus occidendi, que significa intenção de matar. Então, quando nós utilizamos animus necandi, você teve um dolo. O animus, um dolo, a intenção. E esse necandi significa a intenção de matar. Então, quando você vir na prova a expressão animus necandi, você já sabe que tem a ver com dolo, o dolo de matar. E aí vem uma outra pergunta. Quando é que o crime de homicídio vai estar consumado? Ele vai estar consumado quando temos a morte encefálica, né? A morte encefálica, ou seja, quando temos o final das atividades cerebrais. Já sabemos que nem sempre quando ocorre morte, teremos o crime de homicídio, e isso eu já destaquei para você, dando inclusive alguns exemplos. Então fique atento quanto a isso.
e nós vamos seguindo. Vamos seguindo e precisamos, dentro desse contexto, quando nós vamos seguindo, nós precisamos apresentar para vocês alguns destaques que são necessários. Quais destaques? Eu preciso dizer para você que o homicídio, quando nós falamos sobre o homicídio, temos que lembrar que o homicídio pode ser praticado por uma conduta comissiva ou por uma conduta omissiva. Como assim, professor? Eu posso matar por um agir, então por uma conduta comissiva, por um fazer, ou eu também posso ter o sujeito ativo matando por uma omissão. Mas aí, neste caso, o homicídio praticado por omissão ocorre quando você devia e podia agir. Você tinha, por força de lei, o papel de ser um garante, de garantir a não ocorrência daquele resultado. Por exemplo, a mãe vai responder por homicídio quando deixa de alimentar os filhos, não só a mãe, os pais, pois eles têm o dever de alimentar os filhos. Quando deixa de alimentar os filhos menores e ocorre a morte, aí o crime será de homicídio, porque os pais tinham o dever e considere que eles podiam agir. É diferente se eles não tinham como agir. Então, se os pais deviam, os pais devem, e se eles podiam agir e não agiram, gerando resultado, esta omissão deles faz com que eles respondam pelo crime de homicídio e não por omissão de socorro. É a mesma coisa o que acontece com aquele que tem o dever de evitar o resultado por um outro vínculo, por exemplo, por uma relação contratual. Uma babá, né, que tem o dever de evitar que a criança pule da janela abaixo. Então, se ela se omite quando ela devia e podia, ela se omitiu, ela devia porque ela tem um contrato. E se ela podia, se não havia nenhum impedimento para que ela pudesse proteger aquela criança, neste caso, se ocorrer a criança pular, esta babá vai responder pelo resultado morte, pelo crime de homicídio, porque ela se omitiu quando ela devia e podia agir. E ela devia, porque ela tinha, por força de um contrato, a obrigação de evitar o resultado. É o exemplo também do crime de homicídio em decorrência da omissão, quando, por um comportamento anterior, você criou risco. Então, imagine você que um exímio nadador joga uma pessoa na piscina e depois que a pessoa está se afogando, ele se omite. Então, neste caso, ele devia e podia evitar o resultado. Esse dever dele de evitar esse resultado surgiu em decorrência de ele ter empurrado a pessoa na piscina. Então, por força de um comportamento anterior. Então, neste caso, ele passa a ter o dever de agir para evitar o resultado. Então, se ele se omite, ele não vai responder por um mero crime de omissão de socorro, e sim pelo resultado que ele, né, criou o risco com o seu comportamento anterior. E com isso eu quero mostrar para você que o crime de homicídio ele pode ser praticado ou por um agir ou por uma omissão. Por uma omissão naquelas hipóteses que o agente tinha o dever e podia agir para evitar o resultado. Ele tinha um dever porque ele é um garante. Quero também aproveitar para dizer aborto versus homicídio. Qual é a distinção, minha turma? No aborto, você tem a supressão de uma vida intrauterina. Já no homicídio, você está no âmbito de uma supressão de uma vida extrauterina. Inclusive, é importante destacar para vocês que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já se posicionou no sentido de que, iniciado o trabalho de parto, nós não podemos mais ter aborto. O STJ já disse, o Superior Tribunal de Justiça, que, iniciado o trabalho de parto, nós não podemos mais falar em aborto. Não existe mais a possibilidade de tratarmos
de aborto. Então isso também é importante destacar para vocês. O crime de homicídio é um crime de conduta livre, porque ele pode ser praticado pelas mais diversas formas. A lei não exige uma forma específica para a prática do crime de homicídio. Nós já falamos para você que o crime de homicídio ele pode ser doloso ou culposo. O homicídio culposo eu falarei mais à frente. E o homicídio doloso é quando existe a intenção, o animus necandi. Só que você precisa saber de algo que é muito importante. O homicídio doloso tem a intenção, mas o dolo ele pode ser de duas espécies. Eu posso ter o dolo direto ou eu posso ter o dolo eventual. O que é o dolo direto? É quando você deseja matar. Você deseja aquele resultado. Então, no dolo direto, você tem a intenção de produzir o resultado. Você quer aquele resultado. Aí é um dolo direto. Mas eu posso ter um dolo eventual. Como seria um dolo eventual? O dolo eventual é aquela situação em que você assume os riscos de produzir o resultado. No dolo eventual é como se eu dissesse assim, eu vou matar. Se matar, matou. Ou melhor, eu vou atirar. Se matar, matou. Eu vou atirar. Se matar, matou. Ou seja, você é indiferente ao resultado. Então, enquanto no dolo direto você quer, no dolo indireto você assume os riscos de produzir o resultado. O dolo indireto ou eventual. Tranquilo? Só que além de saber disso, você precisa saber algo mais. Você precisa saber que o dolo direto ele se classifica em 3 espécies. E isso, gente, cai muito em concursos públicos. Você precisa saber que existe dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e dolo direto de terceiro grau. Vamos aprender isso por meio de um exemplo. O que seria o dolo direto de primeiro grau? No dolo direto de primeiro grau, vamos imaginar que eu quero matar Pedro, que vai estar numa aeronave. Eu quero matar Pedro, que vai estar no avião. Então, para matar Pedro, que vai estar naquele avião, eu coloco explosivos. Quando o avião decola, os explosivos explodem e Pedro é morto. Então, nesse caso, eu tenho um dolo direto de primeiro grau, porque eu tinha a intenção de matar Pedro. Ou seja, o meu alvo direto e principal era Pedro. Então, eu tenho um dolo direto de primeiro grau. Entretanto, para matar Pedro, que vai estar no avião, eu vou ter que matar também aquelas outras pessoas que vão estar naquela aeronave. Em relação às outras pessoas, em relação aos outros 99 passageiros que vão estar no avião, eu sei também que eu vou matá-los. Então, eu também estou exercendo um dolo em relação a esses outros 99 passageiros. Então, aí eu tenho um dolo direto de segundo grau, porque não era o meu alvo principal, mas se tornou necessário matar os 99 passageiros para que eu pudesse matar o meu alvo principal, que era Pedro. Então, em relação a esses 99 passageiros, eu tenho um dolo direto de segundo grau. E eu sei que uma dessas passageiras está grávida. Então, eu sei que quando matar esta passageira, eu também vou acabar praticando um aborto em relação à passageira grávida. Então, em relação a este aborto, já vai ser um dolo direto de terceiro grau. Então, cuidado, porque isso cai na prova. Quando for cobrado na prova, a banca do seu concurso vai cobrar. Aí muitas vezes ela fala só dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau, mas já estão sendo cobrados também um dolo de terceiro grau. Ou ela vai colocar essa história de uma aeronave que você vai explodir, ou ela vai colocar um jantar onde vamos ter que envenenar, colocar veneno em todo aquele jantar para matar o alvo principal e para matar também, e vai acabar matando também os demais convidados, mesmo que não fosse um alvo principal. Aí vai ser um dolo direto de segundo grau. E como uma das convidadas estava grávida, em relação a ela, teremos o dolo direto de terceiro grau em face do aborto. Então, é importante que você domine
esta distinção, que o homicídio pode ser doloso ou culposo. Quando ele é doloso, eu falo de ânimos necandi ou occidente. Quando eu falo de dolo direto versus dolo eventual. O dolo eventual é quando você não quer o resultado, mas você é indiferente. Se matar, matou. Você assume os riscos de produzir o resultado. Aí nós estamos no campo do dolo eventual. Diferente é a situação quando eu falo do dolo eventual, eu posso até dizer a você de dolo de consequências possíveis, ok? Já quando eu falo do dolo direto, ele pode ser dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e dolo direto de terceiro grau. Vejam vocês quantas coisas você já aprendeu, não é mesmo? E olhe que o nosso curso ele está recheado de dicas para ajudar você a mudar a sua vida. E para que eu possa terminar este bloco, eu quero trazer para você uma indagação. Conduzir um veículo embriagado, por si só, caracteriza o dolo eventual? Ou seja, João pegou um veículo, mas antes ele consumiu álcool. E pegou o veículo e foi dirigir. O fato de ele ter dirigido o veículo, mas antes ter consumido um álcool, significa que ele praticou, e aí ele acabou matando uma pessoa. Será que eu posso dizer para você que João praticou um homicídio doloso, que a partir do momento que ele bebeu, ele assumiu o risco de produzir o resultado, ele foi indiferente ao resultado? Será que o Superior Tribunal de Justiça entende que o fato de você, por si só, consumir um álcool, né, antes de você dirigir, por si só significa que você assumiu os riscos de produzir o resultado? É dolo eventual? O Superior Tribunal de Justiça já nos ensinou, isso pode aparecer na sua prova, que o fato de você dirigir o veículo embriagado por si só não significa que é dolo eventual. Eu posso colocar, a pessoa pode incidir aí no homicídio culposo. Para eu dizer que houve um dolo eventual, é preciso que o magistrado analise a situação no caso concreto. Isto mesmo. Por exemplo, ele consumiu álcool e foi dirigir. E aí ele começou a invadir sinais, andando com alta velocidade, na contramão. Então, em situações como estas, aí sim, o fato de ter bebido, mas associado a outros fatores, a outras circunstâncias, demonstram que ele estava indiferente à produção do resultado. Aí, neste caso, sim, eu posso reconhecer um dolo eventual, em vez de o homicídio ser considerado como culposo. Mas se não for o caso de ser considerado aí como um homicídio doloso por meio de dolo eventual, aí ele vai responder por homicídio culposo. E aí ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, lá pelo Código de Trânsito Brasileiro e não aqui pelo Código Penal. Tranquilo? Eu vou terminando este bloco por aqui, mas não fique triste, porque você vai continuar aprendendo comigo, porque juntos nós somos mais fortes.